Por que é interessante a gente pensar no feminismo, né? O mundo como a gente conhece, né? Sistema capitalista, o liberalismo, o direito, o Estado, né? Ele nasceu, né? Num determinado tempo histórico e muitas vezes ele é marcado pela Revolução Francesa, né? E lá na Revolução Francesa surgem os direitos do homem e do cidadão. Bom, em francês, direito é homem e cidadão poderia até pensar assim, é o masculino genérico, né? Inclui as mulheres, né? Então, o artigo 1º dizia assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Mas essa é a leitura que a gente faz daqui, né? Século XXI, 2021, bom, as mulheres são incluídas nisso, né? Mas eu acho que não era bem assim a história. Olympe de Gouges, né, 2 anos depois dessa declaração, ela publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. No artigo 1º, ela preconizava o seguinte: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Ela foi guilhotinada 2 anos depois. Então, para a gente entender que a subjetividade jurídica, né, a mulher como sujeito de direito, é algo mais recente na história ocidental, né? E isso daí é uma coisa que a gente não pode pensar que, enfim, que brotou do nada, foi fruto de muitas lutas, né? Então, o direito, ele servia para quem, né? Lá na Europa, né, a subjetividade jurídica significava homens de posse, a burguesia, né? No Brasil, a coisa é um pouco mais complexa, porque a gente tem que lembrar da nossa colonização, né? Então, a gente, além de importar as regras de gênero bem rígidas da Europa, ainda a gente subjugava todo um povo, né? Escravizado. Então, quando a gente surgiu como Estado, né? O Estado brasileiro, né? Constituição de 1824, lá, ainda no Império, a subjetividade jurídica ela era reconhecida apenas para homens brancos de posses, né? Não eram apenas homens de posses como homens brancos de posses, né? Então, e mesmo quando se tornou república, né, estavam excluídas da cidadania mulheres, analfabetos, pessoas não brancas, praças e religiosos. Eles não podiam votar. Então, nesse Estado machista, racista, colonialista, surgiu o Código Civil com o qual a gente conviveu até 2002, né? E no Código Civil vinha, dentre várias normas que hoje a gente acha que é bizarro, né? Tinha o problema da incapacidade jurídica relativa da mulher casada. A mulher, ela atingia a maioridade, podia fazer qualquer coisa. Ela se casava, ela voltava a ser uma adolescente. Isso é muito bizarro, mas é muito próximo da gente. E aí, a justificativa de quem produziu o código na época, né, o Clovis Bevilacqua. A mulher goza da mesma capacidade atribuída ao homem. Casando-se, essa capacidade se restringe para não estorvar a direção da família entregue ao marido. Quando esse, temporário ou definitivamente, deixa a direção do lar, cessa o motivo da incapacidade da mulher. Ou seja, o direito servia como instrumento do patriarcado, uma forma de subjugar as mulheres. Então, eu afirmo isso, né, tranquilamente, porque temos muitos, mas muitos exemplos do direito agindo como uma forma de subjugar as mulheres. Então, as mulheres precisavam de autorização do marido para trabalhar, o pai ou o marido podiam rescindir contrato de trabalho, a questão da incapacidade da mulher casada, né? A proteção contra crimes, antes chamados crimes contra a honra, apenas para mulher honesta, né? Que raio é isso, né? Não é não, né? Não é não. A virgindade como um critério para anular um casamento, né? Ela casou, mas não era virgem, então pode anular. Né? Que absurdo. E não satisfeitos com as normas colocadas na lei, né?
ainda o patriarcado conseguiu inventar essa tese jurídica que só foi extirpada neste ano pelo STF, da legítima defesa da honra. Né? Matar porque fui traído, fui ofendido, ela me deixava louco. Então mata. Bom, mas das lutas das mulheres, para a gente, enfim, encurtar um pouquinho o nosso caminho, assim, o caminho é lindo, viu? É um caminho de luta. As mulheres, elas foram apagadas não só no direito, elas foram apagadas também da história. E assim, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais dessa história. Enfim, eu estudei muito isso no meu doutorado e, enfim, estou para lançar o livro, né, que eu trago, a minha tese, que traz esse resgate das trabalhadoras, né, da atuação das trabalhadoras na construção dos direitos sociais, né, no Brasil. Mas eu vou dar só 2 passinhos para trás, eu não vou até o começo do século XX, porque senão a gente não vai terminar nunca. Ditadura militar. Bom, não dá para negar que houve ditadura militar, muito embora algumas pessoas tentem inventar outros nomes para isso, né? O fato é que a população estava, enfim, anestesiada, os direitos, enfim, fundamentais estavam relativizados, né? E ainda assim as mulheres fizeram muita coisa, né? As mulheres escreveram a história desse país, né? Elas estavam nas guerrilhas, estavam na clandestinidade, elas estavam em muitos lugares. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. São Paulo, Zona Sul de São Paulo, Clube das Mães, eles eram organizados nas paróquias, né? E eram mulheres donas de casa que se reuniam, né? Começaram a aprender algumas atividades, etc. E nessas rodas de conversa, elas chegaram à conclusão de que aqueles problemas que elas tinham não eram problemas da casa delas, não eram problemas delas, era um problema coletivo. E aí elas, enfim, sabe aquela questão da consciência? Elas foram tomando consciência, né? E elas começaram a atuar. E assim, a pauta era muito concreta. Era transporte, posto de saúde, escola, creche, asfaltar a rua, enfim. Mas elas aprenderam a se portar no espaço público, né? E elas acabaram encabeçando um movimento que é esquecido na nossa historiografia, que é o movimento contra a carestia, né? Que chegou a reunir 1.200.000 assinaturas, pedindo providências do governo militar contra o aumento Não, sai todo mundo, sai todo mundo, sai. Bom, essa daqui é a foto, né, da grande manifestação que elas, enfim, protagonizaram, que levou 20.000 pessoas para frente da Praça da Sé para fazer esse protesto contra a carestia. As mulheres da Zona Sul de São Paulo, né? Aqui, as mulheres, um movimento que começou entre mulheres brancas de classe média, também em São Paulo, né, um grupo pequeno, né, 8 mulheres escreveram um manifesto pedindo a anistia, né? Isso daí virou um movimento feminino pela anistia e liberdades democráticas, que cresceu e virou grande movimento pela anistia, que aí, enfim, chegou na lei da anistia, foi alívio para muita gente, mas sempre foi muito criticado, e hoje a gente vê que, enfim, a gente devia talvez ter sido um pouco mais exigente, né, para pôr fim a todo o entulho autoritário. Pessoa síntese desse movimento do movimento feminino pela anistia foi Terezinha Zerbini. É muito importante, gente, a gente resgatar nomes das mulheres que atuaram, né? Porque elas são sempre esquecidas, né? E ela foi a grande organizadora, né, do início desse movimento, né? Trago aqui para vocês o primeiro congresso da mulher metalúrgica no ABC, né? Foi um congresso muito sofrido de ser realizado, as empresas boicotaram, era num sábado, as empresas resolveram compensar a emenda de feriado naquele dia,
Então, tinha 800 inscritas, foram apenas 300, mas ainda assim foi uma coisa assim inédita, uma coisa linda. Mas tem um detalhe, né? Quem é que estava na mesa diretora do Congresso? Só homens. É lógico que elas falaram, né? Mas assim, para vocês lembrarem que a questão acaba sempre se colocando mesmo, né, dentro do sindicato. Movimento das trabalhadoras domésticas. Trabalho doméstico é a maior ocupação feminina, sempre foi, né? Mesmo considerando só o trabalho doméstico remunerado, porque não remunerado é imenso, né? Elas também se organizaram lá na década de 30, final da década de 30. E o que elas queriam? Né? Elas queriam apenas serem reconhecidas como trabalhadoras, né? Serem reconhecidas como trabalhadoras e terem os mesmos direitos. Parece que é pouca coisa, né? Mas até hoje não alcançaram, né? Laudelina de Campos Melo, esse é o nome, né, que sintetiza também essa luta. As mulheres trabalhadoras rurais, né? As lutas campesinas normalmente trazem muitos nomes de homens, né? Bom, mas com exceção da história, enfim, que vocês já devem ter ouvido falar da Margarida, né? Enfim, o que as trabalhadoras rurais queriam? Também queriam serem reconhecidas como trabalhadoras. Por quê? Embora elas cuidassem da casa, obviamente elas também ajudavam no entorno, né? Só que apenas o homem era reconhecido como trabalhador doméstico, ou trabalhador rural, apenas ele tinha acesso à previdência e apenas ele tinha o título da terra. Então, quer dizer, era um nível de opressão que elas sempre estavam abaixo, né? Elas eram, enfim, muito precárias, muito precárias. O movimento feminista dos anos 70, a luta por direitos reprodutivos, a luta contra a violência contra as mulheres, né? São lutas que eram muito difíceis de serem discutidas, né? Porque as mulheres brasileiras, elas tinham toda aquela carga de uma sociedade extremamente, assim, parece que o povo brasileiro é amistoso, cordial, mas na verdade nós somos uma sociedade muito reprimida, né? Reprimida e com essa falsa sensação de uma democracia, por exemplo, a questão da democracia racial, né? Você nega a questão do racismo dizendo que o Brasil é uma democracia racial. Você nega o problema da opressão feminina dizendo que mas as mulheres brasileiras são todas assim extrovertidas, etc. Não tem nada a ver, né? Era muito difícil falar sobre aborto, sobre, enfim, controle da fertilidade, sobre saúde, sobre violência doméstica. Basta aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete mulher, né? Um movimento que também é muito importante, Movimento Negro Unificado. Essa daqui é a foto do primeiro grande manifesto deles, em frente ao Teatro Municipal em São Paulo, em 1978. Né? Também não aguentavam mais tanta opressão. Né? E a síntese, né, de muitas dessas lutas é a figura, né, da querida Lélia Gonzalez. É uma pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido, né? Ela era uma antropóloga, filósofa, ela veio de uma família de 18 filhos, ela era a penúltima, veio do interior de Minas, mas o irmão acabou se tornando um jogador de futebol no Flamengo, ela teve acesso a estudo e se tornou uma grande acadêmica e militante. Então, tudo assim, de importante para direitos sociais e avanço nessas pautas, nesse período, né, de redemocratização, tem a Lélia Gonzalez por perto. Né? Então, esse é o nome, tudo que vocês encontrarem sobre ela, leiam, que é sempre muito interessante. Bom, daí a gente já está chegando mais próximo do nosso tempo, né? Assembleia Nacional Constituinte, né? A mulher no espaço político, né?
nesse contexto de redemocratização, as mulheres conseguiram emplacar, né, essa demanda de formar o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres como um órgão federal, né? E isso daí se deu, né, a tratativa disso se deu com Tancredo, mas a realização acabou sendo com Sarney, né? E, enfim, a importância desse conselho assim, é fundamental, né, para a gente pensar a Constituinte, porque o CNDM organizou a atuação das mulheres no Brasil todo. A sociedade civil se organizou para atuar na Constituinte e no que tange às questões das mulheres foi pelo CNDM. Então, eles tinham essa campanha. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. E foi comandado, o CNDM, durante a Constituinte, foi presidido pela Jaqueline Pitangui, que é a autora do livro que vocês vão discutir no próximo encontro, tá? Então, já fica aí o link. Né? Aqui uma foto, né, de um dos eventos. Foram realizados muitos encontros no nível nacional, né? E aí, dali foram tiradas pautas, e essas pautas foram levadas para a Constituinte, e mesmo lá elas trabalharam muito o tal da advocacy, né, que é fazer a pressão, né, em relação aos parlamentares. Então, foi uma coisa assim, inédita em termos de organização das mulheres. Né? Outra foto de reunião do CNDM, as mulheres negras, né, se reunindo com as, enfim, com as demais, né, no CNDM, quer dizer, o encontro de liderança do movimento negro com o CNDM. E aqui tem Léa Gonzalez também. Né? E a síntese dessa luta foi formulada numa Carta das Mulheres para os Constituintes. Né? E aqui eu trouxe aqui, mas eu não vou entrar nos detalhes, porque senão acho que vai tomar muito tempo. Mas, assim, elas estavam com uma agenda maravilhosa pelas liberdades democráticas, contra todo o entulho autoritário, pela igualdade de direitos, contra a violência, pela educação formativa, não apenas uma educação assim, né, protocolar, né? Não basta dar escola para todo mundo, tem que ter um conteúdo. Enfim, mas também havia as parlamentares, né, constituintes, mulheres, eram 26, num total de 520, né, eu sei que dava 5%. 5% de todo o corpo constituinte era de mulheres. É uma baixíssima, né, representatividade, se a gente for considerar que a gente é maioria na população. Mas elas se articularam de uma forma tão interessante pelas lutas comuns, porque elas eram mulheres de vários matizes, né? Várias frentes, tinha conservadora, tinha mais, assim, que se denominava esquerda radical, mas elas estabeleceram uma pauta comum e sobre essa pauta elas atuaram em conjunto e foram muito bem sucedidas se a gente for pensar em termos percentuais, porque dessa pauta que elas tinham, elas conseguiram aprovar no texto constitucional cerca de 80%. Então, é uma atuação muito bem... essa aqui é uma outra foto do grupo, né, uma foto histórica. Aqui é a bancada negra. Se as mulheres estavam subrepresentadas, a população negra, né, não dá nem para dizer, porque é um 4%. Né? 4%, não dava nem 1%. Né? E outra figura síntese, né? Tanto do grupo das mulheres, né, Lobby do Batom, quanto da bancada negra, a então deputada constituinte Benedita da Silva. Ela fez uma fala também histórica, né? Ela dizia assim: queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio nem rancor, apenas um grito de liberdade. E é muito interessante, porque eu estudei a Constituinte no doutorado, assim, estudei os anais, né, da Constituinte, então li, sei lá, cerca de 10 mil folhas, só além os debates, né? E é muito interessante perceber a atuação da Benedita da Silva, ela era pela pauta das mulheres, pela pauta
da população negra, da população indígena, da população LGBTQI, né? Ela era a pessoa que lutou contra todas as opressões. É muito impressionante, é muito bonito. E isso traz uma série de contradições, né? Porque às vezes ela tinha que chamar a atenção de um homem negro falando que ele não podia defender determinadas falas porque iam de encontro com a pessoa negra não cis hétero, né? Então ela já tinha uma visão da questão da interseccionalidade que assim que é muito incrível, né? Ela e Lélia Gonzalez, elas conseguiam perceber essa imbricação das opressões muito antes disso virar, sei lá, quase uma modinha aqui, né? Não digo uma modinha de uma forma pejorativa, porque é um conceito super importante, né? Mas antes de ter um nome, elas já atuavam assim. Bom, aqui é foto de um momento histórico também, que não vem para a história oficial, que foi uma delegação de trabalhadoras domésticas do Brasil toda levar uma carta de reivindicações para o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E todos os constituintes que estavam lá na reunião em que elas fizeram essa entrega, falaram, não, mas isso é tranquilo, imagina, claro que elas têm direito, claro que elas têm direito. Né? E todo mundo falou, não, pode contar com a gente, etc. Né? E aí a gente viu, né, que o que elas conseguiram foram 10 incisos do artigo 7º. Né? Não teve igualdade de direitos. E aí depois teve a PEC, a chamada PEC das domésticas, né? A emenda constitucional, na verdade, que melhorou essa condição. Mas a nossa classe média, ela é muito, infelizmente, muito mal acostumada com essa questão do trabalho doméstico, tem uma visão muito torta disso, porque consegue, enfim, imaginar um mundo em que a pessoa que trabalha dentro da sua casa naturalmente tenha menos direitos do que você. Então, isso é um problema da nossa sociedade, que a gente precisa romper. Bom, a gente teve avanços na Constituição, né? Então, a gente finalmente chegou a uma igualdade jurídica entre homens e mulheres. Vocês já se perguntaram por que está lá homens e mulheres no artigo 5º? Porque era importante. Porque o fato de não ter homens e mulheres em outros textos legais sempre gerou uma interpretação em desfavor das mulheres. Então, era importante colocar homens e mulheres. Né? No âmbito da sociedade e da família, quer dizer, a mulher casada não era mais subordinada ao homem. Né? A titularidade das terras, né, decorrentes de reforma agrária para homens e mulheres, não apenas para os homens. Um avanço que os homens devem para a gente é a licença paternidade, porque os homens sequer queriam a licença paternidade porque achavam que isso daí era firula, né? E foi o movimento das mulheres que pleiteou esse direito para eles. A divisão sexual do trabalho. Não sei se vocês conhecem esse termo. Divisão sexual do trabalho é mais ou menos a ideia do seguinte, né, que ela essa expressão não é uma coisa que eu inventei. Tá? Primeiro, é uma coisa que é uma expressão que é utilizada desde a década de 70 por pesquisadoras francesas, né, que estavam olhando para a questão do trabalho e gênero, né? Embora elas não usassem o termo gênero, elas usassem o termo relações sociais de sexo. E elas perceberam o seguinte, que o trabalho, existem trabalhos que são predominantemente para homens e trabalhos que são para mulheres, mas isso não diz respeito a uma questão biológica. Ah, não, é porque é coisa de homem ou coisa de mulher. Mas não, a sociedade se comporta desse jeito, né? E não só... então, seriam 2 princípios. O princípio da separação, né? Trabalhos para homens e trabalhos para mulheres, e o princípio da hierarquia. O trabalho do homem é mais importante do que o da mulher. E o que isso daí representava? Né? Eu fiz aqui um quadrinho, só para ficar mais didático. Né? Para os homens, estava
destinada à esfera pública. Então, eles saem de casa para ir trabalhar, o trabalho deles é considerado um trabalho produtivo, né? Um trabalho importante, né? Tem um caráter principal na sociedade, e a renda desse trabalho, né, é provedor, né, das necessidades da família. Isso daí, assim, gente, isso daqui é a sociedade que se comporta desse jeito, é que eu penso isso, tá? Só para deixar bem claro. Por outro lado, né, as mulheres estavam relacionadas à esfera privada, à esfera do lar, né? Então, seu trabalho era o trabalho reprodutivo. Reprodutivo em que sentido? Era ela que cuidava das condições necessárias para a vida continuar, né? Então, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, né? Então, se essa era a característica principal do trabalho da mulher, quando ela trabalhava, o trabalho externo dela seria visto como de caráter subsidiário, né? Não, ela resolveu trabalhar porque queria pagar, queria comprar as coisas dela, sabe? Aquele tipo enfim, de fala que era bem comum. Daí a renda era complementar, né? Só que isso, né, não é uma coisa que é estática, mas é uma coisa que permanece na nossa sociedade, de várias formas, né? Bom, aquilo que a gente chama de... Aqui eu trouxe aqui uma fala da Silvia Federici. O que se chama de amor é trabalho não remunerado. Aquele trabalho, né, que a mulher pega, faz comida, cuida da roupa, dá banho, põe para dormir, etc. Na verdade, é um trabalho não remunerado, né? Porque a gente faz isso para a sociedade continuar adiante, né? E esse trabalho doméstico, o trabalho de cuidado não remunerado, esse Instituto Oxfam levantou, representa 10,8 trilhões por ano de trabalho não remunerado, né? E isso tem uma outra implicação, né? Vamos supor que temos uma pirâmide, né? Em que o topo da pirâmide é o topo, assim, quem tem mais renda, né? O 1% mais rico do mundo tem uma renda superior a 2 vezes 6,9 bilhões de pessoas. É uma concentração de renda enorme. No topo da pirâmide estão homens. Na base da pirâmide, onde há muito trabalho e miséria, estão mulheres e meninas, em trabalhos precários ou mal remunerados, né? 22 homens mais ricos do mundo têm uma renda maior do que todas as mulheres da África. Então, alguém está ganhando dinheiro com esse trabalho não remunerado, tá? E também tem assim, numa esfera mais próxima da gente, tem um reflexo no chamado dos usos do tempo. Então, aqui eu fiz uma tabelinha dizendo o seguinte: vamos considerar homens e mulheres brasileiros que estão ocupados, né? Estão trabalhando remuneradamente com mais de 14 anos, tá? Em média, os homens, nessa condição, gastam 10,4 horas por semana nos trabalhos domésticos e de cuidado não remunerados, enquanto as mulheres gastam 18,1 horas, quer dizer, quase o dobro, né? E aí a gente soma esse trabalho, né, doméstico, de cuidado, mais o trabalho remunerado. Os homens trabalham no total, por semana, 51,4 horas, enquanto as mulheres 54,4. Diminui a diferença, né? A diferença que era de 8 horas, né, no trabalho doméstico não remunerado, diminuiu para 3 horas aqui. Por quê? Porque as mulheres acabam ficando com aquele trabalho de tempo parcial. Tempo parcial significa salário parcial, lembre-se sempre disso, porque ficam falando, não, é melhor, porque aí você concilia os trabalhos de casa com o seu trabalho, lá. Isso significa sempre estar abaixo, né? Só que não é só isso, né? Mesmo somando esse trabalho parcial com o trabalho doméstico, as mulheres ficam ocupadas 3 horas a mais por semana. 3 horas a mais por semana é o tempo em que a pessoa pode fazer um curso, pode jogar bola, pode participar do happy hour, fazer parte daquela rede de relações que muitas vezes pode levar à promoção,
né? A indicação de um ou outro trabalho, né? Combinar até, ou até mesmo participar de atividades do sindicato. Né? Muitas mulheres não participam porque simplesmente não tem tempo. Depois de dar conta da casa, dos filhos e do trabalho, não sobra tempo para essas atividades políticas. Né? Então, vocês veem, por trás disso tudo está a divisão sexual do trabalho. Né? Porque a gente acaba... Aí que a gente ganhou. Nossa, parabéns. Agora as mulheres avançaram no mercado de trabalho. Parabéns. Agora estamos todas cansadas, esgotadas, porque acumulamos muitas coisas. Aí na pandemia isso se agrava, né? Por quê? Olha a diferença. Uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre ministros, advogados, juízes, né? Trouxe esses relatos. Como é que está sendo o trabalho remoto na pandemia? Aí uns falavam assim, eu estou achando ótimo, porque aumentou a produtividade. Está sendo ótimo, não estou gastando tempo com deslocamento, eu posso trabalhar com roupa casual, consegui colocar uma rotina de exercícios físicos, estou com mais contato com os filhos. Só homens nessa entrevista. Então, parecia que trabalho remoto na pandemia era a coisa mais linda, né? Coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Né? O que não diz nessa reportagem é que para ele poder fazer tudo isso, com certeza ele contava com o trabalho de uma mulher, remunerado ou não. Né? Ou era a esposa, ou era a mãe, ou era, sabe, enfim, a empregada, né, que dava conta de todas as outras coisas, para ele poder, né, ter essa vida de glamour na pandemia. Conversando, assim, e eu já tenho debatido muito essa questão da divisão sexual do trabalho, pandemia, desde o ano passado, enfim, publiquei algumas coisas também, e aí fiz um levantamento com as magistradas, mas eu imagino que com as servidoras deve ser a mesma coisa. Quais são as questões que envolvem trabalho para as mulheres na pandemia, né? Trabalho remoto. Né? Aí eu coloquei esse título, Inconciliações entre público e privado. Então, a gente tem uma tripla jornada, a confusão entre espaço público e privado. De repente, a gente teve uma retirada de toda a rede de apoio, escola, babá, trabalhadora doméstica, faxineira. Né? Muitas tiveram que assumir a responsabilidade pelo cuidado de crianças, idosos, doentes. Não podiam contar com a ajuda dos avós, porque os avós tinham que ficar isolados. Né? E aí, com todo mundo em casa, né, trabalhando, estudando, tem que começar a fazer a gestão, né, das necessidades de todo mundo, né, a organização das tarefas de limpeza, cuidado, etc. E isso daí significou o quê? Sobrecarga, né, sobreposição das cargas física, mental e psicológica. Alguém se identifica com isso? É o resultado de uma pesquisa com 746 pessoas, e a pergunta foi a seguinte: as pessoas até reconheciam que o trabalho doméstico, né, o trabalho em casa, sobrecarregava a mulher, né? Mas essa questão pode ser levada para o trabalho, né? E aí era para saber se eles concordavam ou não com a seguinte frase, as pessoas que foram pesquisadas, né? O que acontece em casa não pode atrapalhar o desempenho no trabalho. 84% das pessoas concordaram, ou seja, se você está acumulando tudo aquilo, meu bem, o problema é seu, não é de mais ninguém. Então, por isso que se a gente não né, não toma consciência, não conversa, não trata disso coletivamente, nada vai mudar, porque todo mundo pensa que isso daí é um problema privado. E 92% também entende que as mulheres sofrem mais constrangimento e assédio do que os homens, né? 92% de 746 respondentes. Então, assim, tem alguma coisa, né, que relaciona essa sobrecarga, essa divisão sexual do trabalho com situações de constrangimento e assédio. Daí a gente vai entrar num outro assunto. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tem uma pirâmide que eu acho que ela é bem didática
para mostrar como é que se dá a questão de gênero, na verdade, assim, a cultura da violência de gênero na nossa sociedade, né? Tudo começa lá na base com o patriarcado, a divisão sexual do trabalho, papéis sociais, estereótipos. Um passo acima nessa questão da violência passa já para as piadas machistas, objetificação da mulher, né, falta de respeito. Acima, né? E a gente está subindo, né, na pirâmide. Discriminação de gênero, cultura do estupro, apropriação de ideias. Em seguida, assédio moral, discurso de ódio, desigualdade no mercado de trabalho. Acima, abuso físico, salário menor, estupro, assédio sexual e feminicídio. É como se, enfim, houvesse uma gradação no aumento do nível de violência, né? Mas uma coisa estivesse meio que conectada com a anterior. Né? Qual o papel do judiciário? É interessante, né? Porque, especialmente para quem é da justiça do trabalho, né, tem a questão do assédio moral, assédio sexual, assédio moral organizacional, faz parte já do nosso léxico, né? E das nossas preocupações há algum tempo, né? Assim, já faz um bom tempo também que enfim, que eu tenho questionado muito essa questão da lógica da produtividade no judiciário, essas estatísticas todas, esses rankings, né, que são montados com planilhas, colocando as varas, né, as unidades judiciárias umas em competição com as outras. E a lógica da produtividade está nos desumanizando. E, de alguma forma, né, o CNJ percebeu isso, né, e fez um estudo, fez um levantamento e apresentou em outubro de 2020 o que eu entendo como a melhor, enfim, o melhor normativo sobre a questão. E olha só, é para a gente, né? Porque CNJ ele trata de políticas judiciárias, então é pro poder judiciário. Então isso que eu vou mostrar para vocês podem cobrar. Tá? Não sei se você já tem conhecimento, né, sobre a Resolução 351. Uma das medidas, né, dessa política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação é justamente ter comissões que tratem desse assunto em todos os tribunais. Então, eu tenho a alegria e o desafio de integrar a comissão no TRT 15, mas mais do que isso, que eu quis trazer para vocês hoje, dialogando com a questão, né, de cobranças, produtividade, etc., a gente tem um problema que na legislação trabalhista a gente não tem uma definição legal do que é assédio moral. E essa resolução traz esse conceito para o judiciário, né? Então, o assédio moral é o processo contínuo e reiterado de condutas abusivas. Então, quer dizer, sei lá, você ficar recebendo cobrança de manhã, de tarde, de noite, de madrugada pelo WhatsApp, a meu ver, é abusivo. Um exemplo, tá? Independentemente de intencionalidade. Tudo bem, seu gestor, sua gestora não tinha intenção de te assediar, mas o que ela está fazendo é assédio, não importa. Eu não conheço legislação assim que traga um conceito tão abrangente e tão bom. Nem mesmo a Convenção 190 da CLT, se bem que lá é uma abordagem mais de gênero, mas assim, não traz um conceito bom como esse. Então, se apropriem disso, tá? O judiciário, ele está muito na lógica neoliberal, aquilo que a gente estava conversando lá no começo, né? E não é à toa. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar lá do documento 190, não lembro o número do documento, mas do Banco Mundial, que exigia que o judiciário da América Latina e do Caribe se ajustasse a algumas metas impostas pelo Banco Mundial. O conceito de assédio moral é bom, mas o melhor é o assédio moral organizacional. Comigo, olha lá. Processo contínuo de condutas abusivas, amparado por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais, olha só, que visem a obter o engajamento intensivo dos funcionários. O que
querendo dizer? Não sei se vocês leram Byung-Chul Han, né? Ele tem um filósofo sul-coreano, e ele escreveu um livro muito pequenininho, mas muito interessante, chamado A Sociedade do Cansaço, né? E ele fala que o nosso grande desafio do tempo não é a gente ficar deprimido, ficar triste. O grande desafio do nosso tempo é a gente trabalhar demais e ter burnout. A gente se esgotar. É isso, né? Aquilo, não, eu posso mais, eu sou melhor, entendeu? Todo aquele empoderamento, esse engajamento intensivo de todos, isso faz parte de uma lógica de assédio moral organizacional. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente adoece, né? E aí tem um outro tipo de assédio que é o mais comum, né? Excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros por meio de desrespeito aos direitos fundamentais. Esse é mais comum, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Engajamento intensivo dos funcionários. Estejamos atentos a isso. Precisamos fazer, sei lá, um contraponto, né? Assim, os números são importantes, porque também, vamos combinar, né? Que a gente não pode, né, assim, prestar um serviço público e não devolver para a sociedade alguma satisfação. A gente precisa ter números para, assim, para mostrar, não, a gente está trabalhando, mas daí a gente não precisa ser escravo disso, né? Assim, o Brasil, ele é signatário de uma série de tratados internacionais, né? Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e de direitos da mulher, né? E por isso ele é obrigado, sim, a manter unidades judiciárias disponíveis para a questão da violência contra a mulher. A questão da violência de gênero é muito importante. Tem uma expressão que é muito triste, chamada síndrome do desamparo aprendido. É assim, é o que acontece com vítimas, né, que são reiteradamente violadas, né, e que ficam tão destroçadas psiquicamente que não têm condições de fazer frente, sequer de denunciar. E, então, isso tem muito a ver com a cultura de impunidade, com a instituição que é patriarcal, que é sexista, que não dá respostas, que fica, sabe, cozinhando a situação e não dá resposta nenhuma, ou se dá uma resposta, é uma resposta indevida, né? Tipo, reverte, né? Ao invés de julgar o agressor, julga a vítima, enfim, todas essas circunstâncias podem levar a essa síndrome do desamparo aprendido, que é uma coisa que é muito triste. E a gente só pode lutar contra isso coletivamente, porque individualmente ninguém vai se proteger contra tudo isso. Então, eu acho que esses espaços de discussão são importantes, a organização, né, em coletivos, da forma que for, também é importante. Aparecer nos debates públicos é muito importante, né? Que as pessoas saibam que existe esse coletivo, né? Que se propague essa ideia, porque isso, de certa forma, inibe a ação e também empodera quem está sendo, né, enfim, violentada, agredida, para procurar ajuda. Porque não ter forças para procurar ajuda é a pior situação que a pessoa pode ter. E isso não é raro. É da instituição. Se é uma questão, assim, eu falo que é tridimensional, né? Tem 3 dimensões. Tem a dimensão interpessoal, que é o assediador e a vítima. Tem a organizacional e a estrutural. Estrutural é a nossa sociedade, né? Nossa sociedade neoliberal, machista, patriarcal, etc. Na organizacional ou institucional é onde estamos, né? E essa questão interpessoal. E, assim, eu só não sei se é melhor, né, pensar uma coisa ou outra primeiro. Eu acho que tem que pensar as 3 dimensões, né? E o que eu quero dizer com isso? Talvez tenha que dar tratamento para aquela questão que é interpessoal e, ao mesmo tempo, discutir a instituição assediadora,
numa outra expressão que também é legal de discutir, que é a cultura do estupro, né? Que é a cultura do estupro, que não é assim, né? Ah, não, é normal estuprar, não é só isso, né? É mais do que isso. É naturalizar os comportamentos violentos. Estou lendo aqui na minha outra apresentação, né? Os comportamentos violentos de natureza sexual e culpabilizar a vítima, né? Então, essa cultura, né? Ela é baseada, né? Nesse sexismo, né? Que a gente vivencia na nossa sociedade e assim é como se as mulheres fossem objetos, né, para os homens, para servir aos homens, seu corpo tem que estar à disposição dele, e só merece respeito aquela mulher que estiver protegida por outro homem.